envelopes para extremidades. Eu quero convidar meu irmão evangelista Henrique, que é o mensageiro do Senhor, e já está com a palavra. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto e com seu sangue comprou para Deus, homem de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus, ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 13. No versículo 20. E vamos meditar um pouco na palavra. Amém? Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Versículo 21. Vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. Eis aí a tua palavra, Pai. Purifica-me com teu sangue, perdoa meus pecados, purifica a tua igreja, perdoa os pecados da tua igreja, se manifesta aqui com poder e glória, eu te peço, com amor e misericórdia, com a paz que transcende todo entendimento, edificando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, rompendo as barreiras do nosso eu, e nos fazendo cumprir a tua vontade na terra, em nome de Jesus. Amém. Amados, podeis assentar, eu estava meditando na palavra, e ao ler esse texto, eu fiquei impactado. A Bíblia, a gente vai lendo e ela vai se renovando a cada leitura. Parece que você nunca leu esse texto, que você nunca leu esse livro. E naquele dia Deus resolveu falar algo para você naquele versículo que você já conhece, mas que você não tinha recebido de Deus a revelação daquela mensagem. E ali Deus me mostrou que o sangue de Jesus Cristo é o sangue da eterna aliança. E aquilo ficou na minha mente produzindo pensamentos. E ali eu fui para Abraão, e percebi que um dia, Deus começou a se comunicar com Abraão. Abraão é chamado na Bíblia como o pai da fé. E ali aquela comunicação gerou em Abraão mudança de comportamento. Ele saiu de uma cidade, foi morar em outra região. Tudo movido pela vontade de Deus. E cada vez que ele tomava uma atitude em favor a esse relacionamento com Deus, ele abdicava de algo para satisfazer a vontade do Pai. Saiu da terra dele, saiu da parentela, levou tudo que tinha para um outro local. Enquanto ele não se afastou de Ló, ele continuou peregrinando, meio sem razão de fazer aquilo. Mas quando ele se separou de Ló, Deus, mais uma vez, voltou a falar com ele e revelou mais coisas. Deu uma direção mais definida do que Abraão tinha que fazer. E Abraão está ali cumprindo a vontade de Deus com uma boa vontade.
que certamente, ao olhar para Abraão, Deus viu o filho que ele amava. E Deus quis fazer uma aliança perpétua com Abraão. E na hora de fazer uma aliança com a gente, já que a manifestação física de Cristo não tinha acontecido ainda, Deus usou uma forma de trazer a lembrança de todos nós, na história de Cristo, a história das alianças. Abra aqui no livro de Gênesis. Capítulo 17. O versículo 10 diz assim: Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo o macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, porque quebrantou o meu concerto. E a gente lê essa conversa de Deus com Abraão, e a gente vê Jesus, o varão que foi cortado. A circuncisão, o texto próprio explica, que é tirar o prepúcio do órgão masculino. É um sinal de que a gente está mortificando a carne. Lembrem vocês que Abraão tinha 99 anos quando isso aconteceu. E que ele tinha várias pessoas no arraiar, com vigor físico, de todas as idades. Mas Deus não deu exclusividade a esse sacrifício a Abraão, mas deu a todos. Porque a aliança era feita com Abraão e com todos os seus descendentes. E com todos os que Abraão comprou, e com todos que resolveram seguir Abraão por verem Abraão um bom testemunho. E todos tinham que se submeter àquele sacrifício. A Bíblia diz que Adão, quando ele pecou, Deus, vendo que ele percebeu que estava nu, e antes com os olhos da santidade, ele não percebia isso, mas com os olhos do pecado, ele começou a perceber o constrangimento da nudez. Deus fez com que o primeiro animal fosse morto, e providenciou uma veste para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Sem derramamento de sangue, não há purificação de pecado. E o texto diz que o sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. E a grande revelação, irmãos, é que você vai olhar toda a história de Jesus Cristo e vai comparar com a história do povo de Israel, do povo escolhido, dos patriarcas, dos heróis da fé, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, no mesmo livro. E você observar que todos eles passaram por um sacrifício, por uma abnegação de si mesmo, por um tratamento. E eles precisaram abdicar de alguma coisa para sustentar o relacionamento deles com Deus. Em Gênesis 22, 16, 18, Deus pede a Abraão o filho da promessa. O filho que nasceu depois da circuncisão. O filho que nasceu depois da velhice dele e da sua esposa. O filho do milagre. Raciocine um homem que vive 99 anos na espera de nascer um filho do ventre da sua esposa para ele ter um herdeiro. Porque aos 75 anos, quando ele foi chamado por Deus para abandonar a cidade que ele vivia, a cidade de Harã, ele teve essa promessa, que dele nasceria
uma grande nação. E a esposa dele não conseguia ter filhos, era estéril. Mas aqui no livro de Gênesis 22, versículo 16, Deus renova uma promessa. Deus é um Deus que vive renovando promessas o tempo todo para que você não se esqueça do que Ele quer com você. Versículo 16 diz assim: disse por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E na tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Abraão tem um filho. O nome dele é trocado de Abrão para Abraão, pai de grande nação. O filho é pedido como sacrifício vivo a Deus, e ele vai sacrificar o filho, ignorando a perca, mas pela fé de agradar ao Deus Todo-Poderoso. Lança aquele jargão que a gente acha só para prover nossas necessidades materiais, na nossa fraqueza humana. Mas a Bíblia diz que toda sorte de bênçãos espirituais estão reservadas para nós nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está escrito. Mas a gente, quando vê que Deus proverá, a gente só pensa em dinheiro. Abraão não precisava mais de dinheiro, nem de posse, nem de bens. O que mais importava para Abraão era a relação dele com Deus. E ali Deus está dizendo que de Abraão, do pai da fé, vai nascer aquele que possui a porta dos seus inimigos. E aí você vai no livro de Apocalipse, Jesus se apresenta lá no início do livro, e ele diz assim: eu tenho a chave de Davi, a chave que abre portas, e ninguém fecha, que fecha as portas, e ninguém abre. Também ele diz que tem a chave da morte e do inferno, os inimigos da nossa alma, nas mãos. E ele libertou todos os cativos em prisão e fez com que todos fossem assunto aos céus com ele no dia, e será assim no dia do grande chamamento da igreja, onde haverá o arrebatamento. E essas promessas que parecem vazias, parecem sem sentidos, e a gente vai estudando a vida de Jesus Cristo e vai vendo tudo se cumprindo nele. O sangue do concerto eterno. Jesus vai atrás de todas as alianças que Deus fez com os homens, e que todas as alianças da parte de Deus foram cumpridas, mas o homem sempre falhou em alguma coisa. Até a morte de Abraão fez com que ele não visse a promessa acontecer. As pessoas pelejavam em torno da promessa, em busca da promessa, e não via acontecer as promessas, porque a morte chegava, e eles não tinham tempo de usufruir do bem daquela promessa. Mas Jesus é eterno. Jesus é eterno. Jesus está restaurando cada aliança, trazendo a realidade, desde a conversa de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, onde Jesus foi levado ao deserto para jejuar pelo Espírito Santo. E depois Satanás foi tentar Jesus. E aquela conversa que caiu, fez com que Adão e Eva caíssem, com Jesus não teve efeito. Porque Jesus sempre respondia para Satanás com a espada do Espírito, dizendo assim: está escrito. Está escrito. O grande problema da nossa igreja, o grande problema dos crentes atuais, é porque o inimigo lança na sociedade costumes que tiram de nós o costume de ler a Bíblia. Os vídeos do cinema, as novelas, agora tem os doramas, tem os vídeos rápidos do TikTok, né? Tem os vídeos rápidos também do YouTube. E a gente fica ocupando o nosso tempo com essas coisas e distraindo a nossa mente, e deixamos de mergulhar na grandeza das Escrituras, na beleza das Escrituras, no valor inestimável do que está escrito. Deixamos de ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes lendo as Escrituras, nós colocamos sobre ela toda a carga da nossa idiosincrasia, do nosso caráter, da nossa natureza humana.
do costume, dos lugares onde a gente vive, porque a gente se esquece, se despir do nosso próprio eu, para com pureza e a mente lavada pelo sangue de Cristo, aceitar a Bíblia como ela é. O sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos atentar para esse sangue precioso, valioso, porque esse sangue nos purifica de todo o pecado. Esse sangue lava nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Esse sangue lava a nossa forma de pensar. Porque ele faz de nós nova criatura, irmãos. Pela expiação dos nossos pecados. A parte de Deus nessa aliança. A Bíblia diz que Moisés foi chamado na sarça ardente ao encontro com Deus. E ele nasceu daqueles que tinham aliança com Deus através de Abraão. E Moisés, por ter matado um egípcio, saiu do arraial dos egípcios, saiu do povo dele e foi morar em outro local, onde ele arrumou uma esposa chamada Zípora. E com ela casou e teve filhos. Mas cuidando das ovelhas, ele viu uma sarça ardendo. Está lá isso no livro de Êxodo, capítulo 3. E ele se aproximou porque a sarça ardia e o fogo não consumia aquela planta. E ele era um homem experimentado, ali ele já tinha 80 anos de vida. Já tinha passado 40 anos no reinado ali na corte egípcia. E tinha aprendido ali de tudo que é cultura e tudo que é ensinamento. Mas pela fé também ele jogou tudo fora. Quando ele viu o sofrimento do seu povo e reagiu. E aquilo causou a ele risco de vida. E ali estava ele vivendo no deserto, tranquilamente, fazendo o seu trabalho como uma pessoa natural. E Deus trouxe ele de volta à realidade do chamado. O tirado das águas. Para ir salvar o povo das prisões do Egito. E quando Moisés se deslocou em direção ao cumprimento da missão, a Bíblia diz que o Senhor abordou Moisés e queria matá-lo. Amados irmãos, quantas vezes eu me vi confrontado por esse texto? O texto está lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 24, diz assim: aconteceu no caminho numa estalagem que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho, e o lançou aos seus pés, e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela, versículo 26, e desviou-se dele, então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. A circuncisão não era uma aliança do povo da Zípora. Era uma aliança do povo de Moisés com Deus, que veio através de Abraão. E não é fácil um povo estranho aceitar as condições impostas por Deus. Porque a fé não é para todo mundo, irmão. A fé não é para todo mundo. Tem gente que não acredita em Jesus Cristo, que compara Jesus a um ídolo da igreja, que compara Jesus a um Deus profano, a um Deus mundano. Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele é o resplendor da glória de Deus. Jesus é o Santo, é o Eterno, é o Irrepreensível, é o Perfeito, é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Este é o nosso Jesus. O Jesus que está escrito na Bíblia, que venceu a morte e o inferno, que ressuscitou ao terceiro dia, que apareceu para Maria Madalena, ressurreto, apareceu para Tomé, ressurreto,
Apareceu para os discípulos no caminho de Emaús ressurreto, que subiu aos céus, na presença de 500 testemunhas. E é o mesmo que derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, no meio da tua igreja, distribuindo dons para edificação. O amor inigualável. Esse é Jesus, que conquistou o coração de Abraão, que conquistou o coração de Moisés, mas que Zípora, por amor ao filho dela, não permitia que ele fosse circuncidado, porque sacrifício dói, irmãos. Eu vejo uma geração de crentes que não querem se esforçar. Meu Deus, aprendam a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tenham misericórdia de vocês mesmos, não crie um Jesus mitológico, fantasioso. Se Deus não poupou o próprio Filho dele de sacrificar-se para a salvação de todos nós, por que esse evangelho de facilidades prospera na sua mente? Repreenda esse espírito de engano hoje e mergulhe na Bíblia para aprender a vontade de Deus. E lá estava a Zípora, chateada pelo sofrimento do filho. Lá estava Deus querendo que Moisés fizesse a circuncisão do filho. E pela teimosia ele ia receber a pena pelo agravo. Mas Zípora foi sábia e antes de vê-los morrerem, fez a vontade de Deus. E em Moisés se criou um espírito de santidade. E Moisés foi usado para libertar o povo do Egito. Êxodo 13, versículo de 1 a 2 diz assim: Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Deus está tomando posse do seu primeiro filho homem, de geração a geração. Aliança de Deus com Moisés para o povo de Israel. Em Hebreus 9, 22 está escrito: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós precisamos entender que Jesus Cristo não morreu em vão na cruz do Calvário. Ele morreu cumprindo as alianças, fechando as brechas abertas por nossas falhas e trazendo para nós, aleluia, a vitória pronta, irmãos. Deus entrega para você em Jesus Cristo, aleluia, o escape, a solução perfeita, a plena comunhão com Ele, o acesso ao Pai, o véu foi rasgado, aleluia. Hebreus 9, versículo 11, diz assim até o 15: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e as cinzas de uma novilha, as parzidas sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervir na morte, para remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Adão não sustentou a aliança. Comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Noé, bêbado, acabou com a santidade do relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Abraão morreu e não pôde ver o perpetuar da promessa. Moisés feriu a rocha e se desqualificou para entrar na terra prometida. As mãos de Davi eram sujas de sangue pelos muitos assassinatos. Mas tudo se cumpriu em Jesus. Jesus venceu o pecado. Tentado pela forma que o amor às coisas do mundo nos tentam. Riqueza, poder, sexo, drogas. Jesus disse para Satanás, está escrito. E não está escrito dele, se cumpriu em Jesus. A palavra do Senhor que diz assim, submetei-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Jesus tem o sangue da eterna aliança. O sangue daquele que foi circuncidado ao 8º dia, como um que recebeu a promessa de Abraão. O sangue daquele que foi circuncidado ao 8º dia, como que recebendo a promessa de Abraão. Jesus cumpriu a lei e os profetas da aliança mosaica. Em tudo estava Jesus, vitorioso, acumulando as promessas para a nossa eternidade. E nós somos contaminados com o evangelho da prosperidade e esquecemos de guardar um tesouro no céu e guardamos tesouro na terra, que quando nós vamos morrer, vão ser os fatores testemunhais da nossa desqualificação diante de Deus. Casam e recasam, separam, criam igrejas que são contrárias aos costumes de Deus expressos na Bíblia, a vontade de Deus expressa na Bíblia. E todo mundo acha tudo normal. E nós não reagimos mais como crentes autênticos, como filhos de Deus. Nós estamos nos deixando contaminar pelas coisas do mundo. Se você soubesse o poder desse sangue, se você soubesse o poder dessas promessas, mas às vezes que Deus, na sua palavra, conversou com Abraão, renovando as promessas, são as vezes que Deus da igreja coloca homens santos para pregar o que está escrito, para você se lembrar qual é o fundamento do seu chamado. Em Mateus 16, 21, está escrito assim: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. João 1,29 está escrito assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Lucas capítulo 24, de 1 a 8, está escrito assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida no sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai entre os mortos aquele que vive? O sangue de Jesus Cristo nos livra da maldição do pecado original, que é a morte, irmãos. O sangue de Jesus Cristo abre a porta das promessas, das alianças para nós.
Nós não podemos pegar esse instrumento de valor, essa substância sobrenatural de poder e glória e majestade e usar como homens que vão passar a vida na terra. Nascem, crescem e morrem. Não! Temos que eternizar essa aliança. Temos que viver como aqueles que enxergam a promessa da nova terra, da nova Jerusalém celestial, do reino de Deus, da glória de Deus. Atos 2:36 está escrito: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aquele que tem a presença de Deus em si mesmo, o primeiro homem nascido do Espírito Santo. No livro de Colossenses, capítulo 1:18, está escrito assim: e ele é a cabeça do corpo da igreja. Aleluia! Existe um corpo que não pode mais ser guiado pela própria cabeça. Tem que cortar a sua cabeça. A aliança de Abraão de Deus com Abraão não tem mais que pensar com a mente, tem que pensar com a mente de Cristo. Tem que viver a vida de Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito de dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Jesus ocupa a preeminência na sua vida. Ele é a sua prioridade, a razão do seu acordar. Irmãos, Colossenses 2:4-15 diz assim: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Esse é um elogio de Paulo para a igreja de Colossos. Versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele. Mesmo elogiando, ele admoesta. Porque a tendência da nossa carne é fazer o que quer. As ideologias, irmãos. O egoísmo, a vaidade. Quantas coisas do frutificar da carne estão nos afastando do propósito de ser imitadores de Cristo. Versículo 7, arraigados e sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Você é capitalista? Não vai para o céu. Você é socialista, comunista? Não vai para o céu. Você é feminista, não vai para o céu. Você é machista, não vai para o céu. O cristão vai para o céu. Aquele que quando Deus olha lá de cima, vê Jesus, e não essas ideologias do mundo que distorcem a palavra de Deus. Esse daí não vai para o céu, mas o que Deus vê Jesus, esse atraiu a presença do Pai eterno. Porque nele habita corporalmente, versículo 9, toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo da carne. Há um mistério aí a ser revelado. Eu sei que já terminou o tempo, mas vou terminar ministrando essa parte aqui. Terminou o tempo? É porque minha esposa está ali. Corta. Pois, amados irmãos, sepultados com ele no batismo. Quem foi batizado nas águas aqui? Você foi sepultado. Henrique morreu naquele dia que foi batizado. Henrique deixou de fazer a vontade dele naquele dia que foi batizado. Nasceu em Henrique agora um novo ser que quer fazer o que Deus manda e prioriza tudo que Deus manda.
Nasceu em Henrique um novo ser que faz tudo para a glória de Jesus Cristo. Nasceu em você um novo ser, uma nova criatura, sem mesquinhez, sem avareza, sem incredulidade, sem porfia, sem ciúme. Nasceu em você um ser manso e humilde como Jesus Cristo ensina a ser. Oh, irmãos, a circuncisão, que era uma obrigação e que doía, Jesus Cristo sofreu no 8º dia. O sacrifício de bodes e ovelhas, Jesus Cristo de uma vez por todas anulou isso, ele mesmo se colocando como sacrifício na cruz do Calvário. Liberou sobre nós o Espírito Santo para nos dar o dom da fé. E o dom da fé leva a gente a crer no ser uma nova criatura, a querer viver essa nova criatura. E ele está dizendo assim, ó, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Esse Jesus da Bíblia já nasceu em você? Esse Jesus da Bíblia vive em você? Esse sangue, esse pão aqui representado, nos lembra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A sua mente está sendo purificada por essa realidade espiritual. Está sendo guiada por essa realidade espiritual. Ou as coisas do mundo estão sufocando a semente da fé plantada no seu coração? Você se deixou circuncidar no seu batismo? E quando vós estáveis mortos dos pecados na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Não foi de graça. Todo pecado gera derramamento de sangue. Jesus Cristo recebeu nele, na cruz do Calvário, o pecado de toda a humanidade, de todo o tempo da vida do homem na terra, do primeiro homem até o último a existir, veio sobre Jesus. A prova disso é que ele gritou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque aquele que nasceu do Espírito Santo de Deus, aquele que era um com Deus, que era o Emanuel, Deus conosco, o Jesus Salvador, quando recebeu os nossos pecados, teve uma separação entre ele, pela primeira vez, de Deus. Mas a morte não tinha poder sobre ele, por quê? Porque ele não tinha pecado, ele estava levando o pecado dos outros, ele estava levando o seu pecado, o meu pecado. E o nosso batismo é um ato de fé. Para assim que um homem perdia o prepúcio do seu órgão, assim nós perdemos a nossa vida para viver a vida de Cristo. Para receber as promessas que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Davi. Para receber as promessas que Deus prometeu a Jesus. De fazer uma família de pessoas iguais a Ele. E vem uma pessoa e ele prega um evangelho mambembe. Um evangelho de portas largas, de facilidades. E você acha que está certo. Versículo 10. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Antes, sem cabeça. Antes, aleijado. Agora com a perfeição da cabeça do Filho de Deus em si mesmo. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no pespojo do corpo da carne,
a circuncisão de Cristo, a circuncisão na alma, no ser nova criatura, o sangue da eterna aliança, que venceu a morte e o inferno e ressuscitou Jesus Cristo, está aqui. O corpo de Cristo, representado por esse pão asmo, temos que ser nós, sem vaidades, sem frutificar na carne, sem fermento. A simplicidade de Cristo é aquilo que salva, irmão. Colossenses 3, de 1 a 17, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Estamos buscando as coisas que são de cima? O que é nossa prioridade? Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Porque já estáis mortos. Porque já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se você não mortificar a sua carne, você não cabe no esconderijo. Mas eu tenho uma palavra, a última palavra, já que eu tenho mais 10 minutos. Eu assisti aquela deplorável declaração de um rapaz na internet dizendo que Deus não fazia ninguém, que Jesus não fazia ninguém feliz. E aquilo me entristeceu muito, porque por muito tempo aquele homem se declarava cristão. E eu fui no meu quarto, trancado, ajoelhado, dizendo a Deus: Deus, não permita que um dia eu venha negar a Cristo como esse homem fez. Tu sabes as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Tu sabes que às vezes eu te questiono e que só por um milagre eu sou crente. Tem misericórdia daquele homem, Pai, porque ele ainda está vivo e a Tua palavra diz que enquanto há vida, há esperança. E Deus me levou a passear com Pedro por sobre as águas. E ele disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus chamou Pedro para ir ao seu encontro, andando por sobre as águas. E Pedro, por um tempo, andou por sobre as águas. Ou seja, por um tempo, Pedro teve fé. Mas um dia, você perdeu a sua fé. E Deus preparou essa ministração para você hoje. Para dizer que Pedro não estava longe de Cristo. Talvez você esteja, mas Pedro estava pertinho de Cristo. Mas o que atribulou a mente de Cristo foram as ondas, a tempestade e o mar revolto. E naquela hora, Deus me mostrou que as ondas, a tempestade, o mar revolto, são as tentações que tiram você da presença. São as tentações que tiram você da presença, porque o pecado afasta o homem de Deus. Mas quando Pedro estava morrendo, afogado, e clamou a Jesus Cristo por socorro, melhor do que andar sozinho por sobre as águas, é andar abraçado com Cristo. E Cristo te abraça essa noite, esperando o seu pedido de perdão, de reconciliação,
esperando a sua entrega para operar milagres na terra através da sua vida. Fique de pé. O mesmo Jesus que andou na Galileia, o mesmo Jesus que andou em Jerusalém, o mesmo Jesus que andou em Jericó, é o mesmo Jesus que está aqui agora. É o mesmo Jesus que está aqui agora. Sara-me, cura-me. Aleluia. Jesus está aqui para sarar e para curar. Jesus está aqui para salvar e restaurar alianças. Basta uma palavra que saia do teu trono de amor, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Peça a Jesus, peça a Ele compaixão, peça a Ele para abrir os seus olhos, porque muitas vezes você vai para a igreja e não entende nada. Peça a Jesus para te encher do Espírito Santo, para você entender os detalhes que você não consegue entender. Basta uma palavra que saia do teu trono de amor. Senhor, eis aí a tua igreja, Senhor. Mostra para eles o sacrifício de Jesus, ao sair do céu e vir à terra e tratar cada falha de todo ser humano que viveu aqui na terra. Receber sobre si todos os pecados, com força, poder e glória. Lançar a palavra contrária ao fluxo do mundo, que disse assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Em tua mão eu entrego o meu espírito. Tetelestai, está consumado. E ao terceiro dia ele surge em glória, em vitória, indo atrás dos discípulos, restaurando alianças por amor. Mas esse amor não é à toa, não é um amor vão, é um amor cheio de poder para resgatar você da mão de Satanás e trazer para a mão do Pai Eterno Todo-Poderoso. Planta essa fé nos corações. Firma os pés deles na rocha. Tira, Senhor, a incredulidade, o pecado, a carnalidade, para que eles manifestem a tua glória na terra, assim como Jesus manifestou. Eu peço isso a ti, em nome de Jesus, para a tua igreja. Amém. Amém, glória a Deus, irmãos. Quero chamar os irmãos do louvor. Aqui nós vamos passar a celebração da ceia. Chamar também os irmãos da diaconia, que irão servir a ceia, para estar aqui à frente. Enquanto os irmãos se organizam, eu quero, então, irmãos, reforçar o aviso. Próximo sábado, 18 horas, tem um encontro das mulheres aqui na igreja, para todas as irmãs. 17 horas. 17 horas, amém? 17 horas. Então, próximo sábado, a partir das 17 horas, ok? Aqui na igreja, para todas as irmãs. Dia 8 de março, próximo sábado, é o dia
é comemorado o Dia da Mulher, não é? Então, estaremos celebrando aqui no Encontro de Mulheres, próximo sábado, amém? Então, não faltem, em nome de Jesus. Eu quero também estar me despedindo dos irmãos de casa. Nós vamos passar a celebração da ceia e estamos encerrando a transmissão do culto no canal da nossa igreja. Que Deus abençoe a vocês que está aí de sua casa, nos acompanhando. Que Deus te abençoe, te guarde e nós seguiremos aqui o culto. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Você pode abrir a sua